Pessoal, vamos lá? Então, hoje, como a gente está chegando mais perto da prova, eu fiz uma coisa diferente para vocês. A gente vai trabalhar só com a habilidade 17. Na prova de Ciências da Naturezas, essa é a habilidade que mais aparece. Na verdade, não é gráfico. Né? É aquela mecanismo que você tem que interpretar diferentes formas de linguagem. Não são só gráficos, tabelas, figuras, esquemas. E fazer isso ter relação com a questão. Na verdade, o que eu fiz foi simplesmente selecionar questões que falavam de coisas interessantes, que tinham gráficos. E aí a gente vai trabalhar conteúdos em cima delas. A primeira coisa que a gente prepara é o seguinte, ó. O gráfico ilustra a variação da taxa metabólica de um animal de acordo com a temperatura do ambiente. Pessoal, entendam, tem muita gente, por incrível que pareça, que tem dificuldade de relacionar grandezas, de relacionar gráficos. Tá? O que é que a gente percebe aqui? Todo gráfico ele vai mostrar uma variação. É uma função matemática, você vai aprender a fazer em matemática, não em biologia. Então, o que a gente tem que saber aqui é interpretar. Qual a ideia da gente? Quando eu olho para esse gráfico aqui, eu percebo, à medida que a temperatura aumenta, a taxa metabólica do indivíduo diminui. A questão me diz que é um animal. Então, a taxa metabólica diminui. Chega num patamar mínimo. Depois de um tempo, a partir de determinado ponto, ela volta a aumentar. Eu tenho que relacionar isso com um animal. Certo? Eu estou relacionando temperatura do ambiente com taxa metabólica. A primeira coisa que eu lembro, como é que a temperatura varia? Como é que a taxa metabólica varia? Certo? Qual é a relação que eu tenho entre as duas coisas? O gráfico está me dizendo, aumentou a taxa metabólica, por quê? Ou porque eu diminuí a temperatura, ou porque eu aumentei a temperatura. Você tem duas opções. Que opção é essa? Se você olhar para cá, ó, eu estaria no que a gente chama de metabolismo normal. Alta taxa metabólica, alta taxa metabólica. Lembrem-se que nós temos dois tipos de animais. Os animais que são considerados ectotérmicos e os animais considerados homeotérmicos. É uma diferença grande. Pseuotérmico, ectotérmico. Aí o primeiro erro. Quando eu falo de um animal que é ectotérmico, eu tenho como ideia aquele animal que tem a temperatura do corpo variando a temperatura do corpo variando junto com o ambiente. Não caiam na brincadeira de dizer, é porque a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente. Não é. Não existe essa história. O animal ele não vai ter a temperatura igual à temperatura do ambiente. A temperatura do corpo dele vai variar de acordo com a temperatura do ambiente, porque ele não tem mecanismos internos de regulação. A nossa não varia, porque nós não. Porque nós não somos ectotérmicos. Nós somos homeotérmicos. Nesse caso, você tem a temperatura do indivíduo. Não é por isso não. Vamos analisar isso. Eu tenho a temperatura do corpo regulada internamente. Uma coisa que a gente pensa é, a água é um regulador térmico. Eu poderia falar, porque tem água ou não tem água. Todo ser vivo tem água. Então a água, de fato, ela funciona como um isolante térmico e ela tem como regular a temperatura do corpo. Mas não é isso. Como é que eu regulo a temperatura do meu corpo? Variando a minha taxa metabólica. Tá? Quem é homeotérmico depende do próprio organismo para aquecer ou para resfriar o corpo. Quem é ectotérmico depende do ambiente. Como é que a gente vê a diferença? Pensa numa lagartixa, por exemplo. Quando ela está com a temperatura muito baixa, ela vai para o sol. Ela se expõe à radiação. Quando ela está aquecendo muito, ela sai do sol, procura um lugar mais frio, para resfriar o corpo. Então ela fica usando o ambiente para variar. O nosso caso é o quê? Está com frio? Treme, encolhe pelo, desvia sangue da periferia para poder reter calor. Está muito quente? Joga sangue para a periferia, aumenta a sudorese para poder perder mais calor.
Então eu não fico, tô com frio, vou ali pro sol para me esquentar. Vou voltar aqui para a sala que tá mais friozinho para resfriar. Você não fica nessa brincadeira, certo? Você não precisa fazer isso. Só que isso tem um custo. Obviamente esse custo é um custo metabólico. Se a temperatura está muito baixa, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar gerar mais calor. Então eu vou precisar aumentar a temperatura do meu organismo. Se está alto demais, eu vou gastar um pouco mais de energia para dissipar esse calor, porque eu vou ter que bombear mais sangue para a superfície do corpo. Consequentemente, a gente consegue perceber que isso é um animal, e é um animal homeotérmico. Vamos lá, vamos ter calma. Eu sou um animal homeotérmico, certo? Se eu fosse um animal ectotérmico, o que é que estaria acontecendo? À medida que a temperatura fosse aumentando, minha taxa metabólica ia fazer isso. Por quê? Você sabe que a velocidade de uma reação aumenta à medida que aumenta a temperatura. Se isso fosse uma reação química simples, inorgânica, seria sempre assim. Como estamos falando de reações enzimáticas, o que aconteceria seria que em algum momento a reação ia fazer isso. Por quê? Porque eu teria, com a temperatura não, porque eu teria aqui o ponto de desnaturação. Certo? Então eu teria o fim da taxa metabólica por hipertermia. Aí a gente tem essa variação. Eu já percebi então que nesse caso trata-se de um animal homeotérmico. Entenderam como a gente chegou até aí? Beleza. Aí eu faço uma pergunta. Pode-se prever que o animal em questão apresenta uma circulação. Aí vem a bronca. Para conseguir manter a taxa metabólica constante, ou aumentar ou reduzir muito facilmente a taxa metabólica, eu tenho que enviar para o organismo uma grande quantidade de oxigênio. Vocês sabem que o consumo de oxigênio está diretamente ligado ao gasto energético, à taxa metabólica. Nesse caso, quem são os animais homeotérmicos que nós trabalhamos? São as aves e os mamíferos. Todo mundo que é ectotérmico na escala evolutiva vem de répteis, apesar de já existirem alguns indivíduos que são comprovadamente homeotérmicos, mas a gente considera, a nível de ensino médio, de répteis para trás. Todo mundo está na escala evolutiva atrás dos répteis é ectotérmico. Depende do ambiente para regular a temperatura do corpo. Então eu já percebo, esses animais têm uma circulação. Qual é a característica deles? É aquele coração que vocês conhecem. Aí. É aquele coração que vocês já conhecem, que é um coração dividido em 4 cavidades, certo? Lembrando que eu tenho o lado direito desse coração com átrio direito e ventrículo direito recebendo apenas sangue venoso e o lado esquerdo desse coração recebendo sangue arterial, tá bem? Uma outra coisa que a gente precisa lembrar em relação a este coração especificamente é que a gente não pode fazer confusão com veia e artéria. Isso aí vocês já sabem. É uma exceção à regra, mas é uma das exceções à regra que a gente cobra com facilidade na prova. Tá? Numa prova como o Enem. Qual é a exceção à regra? Chegando ao coração, eu sempre terei veias. Veias são vasos que trazem sangue para o coração e ligam-se diretamente aos átrios. Certo? Ligam-se aqui, diretamente aos átrios. Eu estou recebendo sangue. Tá bem? E as artérias são vasos. Lembra que elas vão para cima, mas aqui no desenho, para ficar bonitinho, vão para baixo mesmo. São vasos que saem do coração, que levam sangue embora. Tá? Por que eu estou falando isso? Ainda tem gente que acha que veia transporta sangue venoso e artéria transporta sangue arterial. Veia é mais rígido? Não, veia é mais, a parede é mais fina, a pressão é menor. A artéria é que a parede é mais rígida. Certo? E as artérias têm válvulas, exatamente. Quando a gente olha para cá,
É a veia, porque a veia que Não. Nas artérias, você tem a válvula de refluxo. Vocês estão falando das veias varicocelas, estão no corpo, certo? Não na chegada do coração, certo? Então, ó, eu tenho válvulas aqui e tenho válvulas aqui, ó, que vão impedir o refluxo de sangue, tá bem? Então, pro coração eu tenho essa inversão. Pro coração, tá bem? Aí o que acontece? Nesse caso, eu tenho a veia cava bitri, certo? Veia cava, a veia pulmonar, são vasos de retorno, estão ligados aos átrios. Aí eu tenho a artéria, sangue venoso, pulmonar, e eu tenho a artéria aorta, que vai levar sangue diretamente para o corpo. Então a gente acaba já respondendo a questão aí, né? Se a gente continuar com ela, a gente vê o seguinte: pode prever que o animal em questão apresenta uma circulação. Ela vai ser dupla. Por quê? A cada ciclo o sangue vai ter que passar 2 vezes pelo coração. Ele passa uma vez como venoso, vindo do corpo, indo para o pulmão, voltando do pulmão e indo para o corpo de novo. Então a circulação vai ser dupla. Vai ser completa, porque eu não tenho a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. É regra, certo? E aí, dupla completa, já teria matado a questão de cara. Podendo ser uma pomba, uma ave, ou um rato, um mamífero. Tá bem? Todos os outros indivíduos não são homeotérmicos. Apesar de que, lembrem... É só o incompleto que tá falando. Lembrem-se que numa prova como o Enem, eu não preciso ter questões afirmativas erradas. As afirmativas podem estar corretas e não responder ao comando da questão. Por exemplo, na letra A, eu tenho circulações simples, tá? Falando que é peixe, beleza, tá certo. Na letra D, Porque não tem a ver com gráfico. é uma questão dupla, uma circulação dupla e incompleta, com mistura de sangue venoso e arterial. Acontece em lagartos e em cobras, que são répteis, mas não responde ao gráfico. Tá? Não corresponde ao comando da questão, que é saber quem é que vai ter isso aqui para fazer. Oi. Como é que você falou que era o meu terreno só olhando pro gráfico? Porque, ó, pensa que você está aqui, nesse ponto. É você, tá? A gente está nesse pontinho aqui. O que é que vai acontecer com você se eu trouxer a temperatura para cá? Você vai ter que gastar mais energia para manter a temperatura? Concorda comigo? Vai ter que gerar mais calor. A perceber quando você está com frio você treme? Então você vai ter que aumentar a taxa metabólica para poder aumentar a geração de calor, para poder manter o calor constante, já que você está perdendo mais calor para o ambiente, certo? Se você vier para cá, ó, o que vai acontecer? Você vai gastar mais energia para se resfriar. Compreendeu? Então por isso que a gente discutiu que era homeotérmico. Se fosse um animal psilotérmico, eu veria uma coisa diferente. Eu veria a temperatura dele subindo e a taxa metabólica acompanhando, até o ponto que ele desnaturasse, até o ponto que ele morresse. Se você continuar esquentando, é igual a gente. Quando esquentar demais, a gente não regular a temperatura, a gente vai morrer. É o problema da hipertermia. Mas ele morreria mais facilmente assim, né? Dizer isso. Sim, se a gente ficasse preso no mesmo ambiente, considerando que a gente tem a mesma temperatura de naturação, aí ele morreria mais rápido. O problema é que as temperaturas de naturação para animais são diferentes. Certo? Para animais diferentes, as temperaturas são diferentes. Tá bem? Na questão 2, todo mundo entendeu aí na boa? Pode ir para a próxima? Essa questão aí estava tranquila. Na questão 2, a gente traz para vocês aí uma outra coisa, que é um problema de bioacumulação, um problema de poluição, que é bem comum no dia a dia da gente. Eu digo o seguinte: o gráfico mostra a concentração de um poluente persistente. O que é um poluente persistente? É aquele que entra nas cadeias alimentares, que entra nos organismos e não é eliminado, ele não é excretado. Então ele vai sendo passado e essa concentração vai tendendo a aumentar ao longo dos níveis tróficos. Tá? Aí eu digo o seguinte: em diferentes níveis tróficos e na água. Se a gente olhar para o gráfico, eu vejo, ó, na água a concentração é de 0,02 partes por milhão. No plâncton,
né, aí engloba fitoplâncton, que são as algas, e zooplâncton, que são os crustáceos que se alimentam do fitoplâncton, nós temos 5 partes por milhão. Nas rãs, 40. No peixinho, 240. No pelicano, mais de 1.600 partes por milhão. Então, a gente percebe isso. Mas por que eu estou olhando isso? Entendam. Primeiro, eu estou considerando uma cadeia alimentar. A gente lembra que uma cadeia alimentar é uma relação linear de alimentação. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Então, se eu olho para cá, ó, eu formei, graças ao gráfico, uma cadeia alimentar que vem plâncton, rã. Isso é pra mostrar que os últimos anos. É. Só para isso mesmo, mas peixe, pelicano. Qual é o nome desse processo aí mesmo? Bioacumulação ou magnificação trófica. Essa eutrofização é das plantas. Né? Não, eutrofização a gente pode falar daqui a pouco sobre o que é. Mas a brincadeira aí, plâncton, rã, peixe e pelicano. É uma sequência única. O que é que eu sei sobre uma cadeia alimentar? Duas coisas. Primeiro, à medida que eu caminho na cadeia alimentar, a quantidade de energia diminui. Vocês vão lembrar que para as cadeias alimentares, o fluxo de energia, ele é unidirecional. Por quê? Porque a energia química ela é fixada pelos produtores e ela vai sendo transferida de um nível trófico para outro. Só que aí eu lembro, eu gasto energia. Tá? Ninguém é bonzinho, eu vou pegar e vou transferir toda a energia que eu tenho para o próximo nível trófico. Não, eu vou pegar energia para mim, vou gastar e vou guardar uma pequena parte para quando eu precisar. É essa parte que é transferida para o próximo nível trófico. Certo? Por isso que nós falamos que existe a produtividade bruta. Ó, eu tenho a produtividade bruta. O que é a produtividade bruta? É toda a energia que é produzida em um nível trófico. A gente normalmente trabalha com a produtividade primária, né, dos produtores. E eu tenho a produtividade líquida, que é o quê? É a produtividade que sobra, é a energia que sobra depois da respiração. É o que é transferido ao próximo nível trófico. Tá lembrando? A produtividade líquida sempre será menor do que a bruta. Então eu sempre vou tendo perda de energia para o ambiente. Se eu vou perder energia, tá? É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte: comendo 1 kg de plâncton, ou seja, 1 kg de alguém que está no primeiro nível trófico, eu vou ingerir, sei lá, 1.000 quilocalorias, considerando digestão completa, certo? Considerando digestão completa. Comendo 1 kg de rã, eu vou ingerir, sei lá, 100 quilocalorias. 1 kg de peixe, 10 quilocalorias, só para manter a... E aí vocês já entenderam, a quando a energia vai diminuindo. Aí o que acontece? Se eu quiser ingerir 1.000 quilocalorias comendo peixe, eu vou ter que comer cada vez mais. Só que, nessa matéria que eu estou comendo, existe um produto que não é eliminado, que vai se acumulando. Nesse caso, o que é que eu percebo? Quando eu tenho produtos não biodegradáveis, quando eu tenho produtos que vão se acumulando no meu organismo, a tendência é que a concentração deles vá se acumulando ao longo das cadeias alimentares. E quem é que vai sofrer mais? Quem estiver no final da cadeia. Certo? Indivíduos que estão no final da cadeia alimentar recebem menos energia, por isso que eu tenho menos predadores do que presas, porque um predador tem que matar várias presas para poder se alimentar, certo? E é por isso também que no final da cadeia eu tenho maior concentração de poluentes não biodegradáveis. São duas coisas que eu tenho. Segunda coisa, observações importantes. Esse nível decrescente de energia é que faz com que as cadeias alimentares sejam sempre muito curtas. Elas não sejam muito longas, como a gente espera. Segunda coisa, tá? É essa ideia que a gente tem de bioacumulação que faz com que a gente tenda a preferir produtos biodegradáveis. O que é um produto biodegradável? É aquele que vai entrar
vai ser metabolizado e vai ser degradado pelos seres vivos. Ele não vai tender a se acumular na matéria orgânica. Tudo bem? Vamos para frente. Nesse caso, a questão pediu aí, né? Com relação ao fenômeno mostrado no gráfico, foram feitas as seguintes afirmativas. A concentração do poluente é maior no organismo do último nível trófico. Se você olhar para o gráfico, você percebe isso. Tá? Se a cadeia está aqui, ó, se a cadeia é essa aqui, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Onde é que a concentração está maior? Não é no final? A afirmativa está de boa aí. A concentração do poluente é maior nos consumidores primários. Olhou para o gráfico, ele sabe que essa afirmativa está errada. O fenômeno mostrado no gráfico é conhecido como eutrofização. Não é. Eutrofização é um outro processo, tá? Que de maneira geral a gente pode resumir que é a morte de organismos aquáticos aeróbios devido à falta de oxigênio. Tá? Tem uma das questões aqui que a gente fala sobre eutrofização. Tá? Se eu não estiver muito enganado. Tem vários fatores que levam. Pode ser calor, aumento do DBO. Tem uma questão sobre eutrofização aí para a gente falar. A concentração do poluente é maior no nível trófico de maior biomassa. Nesse caso, é falso, porque eu percebo que a biomassa total a cada nível trófico ela vai diminuindo. Certo? Nesse caso, a gente vê que a resposta é a última aí, letra E. Tá bem? Pessoal, outra brincadeira aí, ó. A tirinha baixa apresenta um exemplo de cadeia alimentar. Aí o cara não esquenta a cabeça nem que ele queira. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? Pergunta. A respeito dessa cadeia alimentar, é correto afirmar aqui. Pessoal, uma pessoa inteligente comeria capim. Ou não? Fazer energia. Pensando em energia, sim. Porque se a ideia é que a energia está maior nos primeiros níveis tróficos, eu ia buscar energia no capim. Só que tem um problema. No capim, a energia está contida na forma de celulose. E a gente não sabe digerir a celulose. Logo, se a gente começar a comer capim, a gente emagrece, a gente perde peso, a gente não consegue absorver os nutrientes. Aí o que acontece? Eu tenho os animais que são essencialmente herbívoros, como é o caso da vaca, que apresenta associações mutualísticas com bactérias lá na pança. Para conseguir digerir a celulose, aí ela vai absorver energia. Gasta uma parte e guarda a outra. O que é que eu faço? Eu vou lá e pego a vaquinha. Ou seja, indiretamente, eu estou conseguindo catar a energia que foi produzida e fixada nos produtores. Tá? Ela foi apenas transferida nos níveis tróficos. Tá bem?